Queridos, é muito bom estar aqui com vocês de novo. Glória a Deus, eu já me sinto muito à vontade aqui, pelo fato de a gente estar com frequência aqui com vocês. Isso é bom demais, a gente aprende todos os dias, e todas as vezes onde nós estamos, nós aprendemos. Então, todas as vezes que eu estou aqui, eu aprendo com vocês. Então, glória a Deus por isso. Eu quero... a minha esposa vocês já conhecem, é a moça mais bonita desse recinto, depois da Manu, aleluia. Mas dessa vez nós trouxemos um casal conosco que nos ajuda lá com a liderança dos jovens, com a moçada, e a gente já... outras oportunidades, nós tentamos trazer eles, mas não deu, mas dessa vez eles vieram. Eu queria que eles ficassem de pé, o Reginaldo e a Cris, estão aí conosco também, pode puxar a orelha deles, pode pedir o que quiser, que eles estão aí para servir vocês também, glória a Deus. Eu vou pedir para essa moça bonitona, por favor, você me ajuda aqui, glória a Deus. Eu estava falando para o Vitor que nós tivemos, acho que o Vitor comentou, que nós tivemos um evento na empresa e no finalzinho serviram umas saladas de frutas lá, várias frutas, uma salada de frutas, várias frutas, né? Evidente, redundância. E tinha o abençoado do abacaxi, e eu não sei quantos sofrem disso, mas o abacaxi, ele causa muita afta. Mas tinha a calda do chocolate, e eu me atentei na calda e não tanto para o abacaxi. Então, imagina como eu estou agora, com algumas aftas. Então, eu estou com uma certa dificuldade de falar. Estou falando isso porque ontem nós estávamos num congresso, e eu não conseguia ler o texto. Ai, Espírito Santo, porque é bem na língua, e toda vez que você fala, então dói, e eu enrolei o texto para falar, li tudo errado, ai meu Deus, mas enfim, glória a Deus, mas está melhor, glória a Deus. E aí, aleluia, me ajude. Quando nós chegamos, o Vitor falou assim: vocês trouxeram música nova? E eu quero indicar para vocês, nós temos sido muito abençoados por esse ministério do Marcos Brunet. Ele é brasileiro, mas ele foi para a Argentina e o seu ministério na Argentina explodiu. Se você digitar no YouTube Marcos Brunet, você vai ver vários vídeos do que Deus está fazendo através da vida desse homem. Obrigado. Oi. E ele fala muita coisa que é o que nós temos vivido e temos ensinado e temos pregado isso, que é a direção que o Senhor nos tem dado. E eu quero só falar uma coisa aqui do que ele diz. Eles têm um evento que se chama Adora Argentina, é isso, né, meu amor? Adora Argentina? Eu acho que é isso. E aí ele contou que quando a coisa tomou uma proporção, esse evento, aí a prefeitura tomou conhecimento, aquela coisa toda, e foram oferecer para ele a estrutura do evento, né? Eles não tinham, estavam com uma certa dificuldade de montar as coisas, porque Deus tinha dado a direção de fazer algo muito grande, mesmo para impactar, e envolve dinheiro, envolve recurso. E aí quando a prefeitura tomou conhecimento, ofereceu para eles: olha, nós bancamos tudo para vocês, desde que vocês deixem a gente falar no evento, né? Em outras palavras, vender o nosso peixe da política. E eles estavam orando, pedindo para que Deus mandasse recurso. Deus, aonde o Senhor está nos mandando fazer isso, mas não tem de onde tirar. Ele contou isso em um evento que ele esteve recentemente agora lá na Lagoinha, no evento do Clamor. Ele contou isso. E
E aí quando a prefeitura chegou até ele, ele entendeu ser uma resposta de Deus. Poxa, o recurso, ele, glória a Deus, Senhor, chegou o recurso. Mas antes que ele fechasse o acordo, Deus falou para ele, se eles bancarem o evento vai acontecer, mas eu não vou estar lá. Porque se a construção desse altar vai ser pago pelo pecado da política, você não terá autoridade nenhuma em favor dessa cidade. Então o evento pode acontecer, mas não significa que eu vou estar lá. Aí ele entendeu como não posso assumir isso, e aí a prefeitura se revoltou, e aí eles fizeram, em alguns quarteirões próximos, tem um local lá chamado tangódromo. Como em São Paulo tem o sambódromo, eles têm o tangódromo, que é o negócio do tango deles. E aí a prefeitura fez para afrontar, fez aquela estrutura que eles então queriam fazer. E aí eles preocupados ainda sobre o recurso, e aí a prefeitura fez anúncio em mídia, televisão, fez aquele alvoroço para divulgar o evento deles. E aí ele disse que um dia um homem chegou com uma maleta, eles estavam fazendo ministrações e tentando levantar fundos para o evento. E aí um homem chegou com uma maleta de chocolate, né, uma caixa. Da Arcor. Eu não lembro se era uma maleta, era alguma coisa de uma marca de chocolate. Falando, olha, Deus mandou entregar isso aqui para você. E aí quando ele viu que era um negócio de chocolate, ele falou, amém, né? Vou dar Deus, pra minha estou precisando banda. de dinheiro, o Senhor me manda chocolate, mas amém. Glória a Deus. E conversou ali com o rapaz, tal, e ele não abriu na hora. Só depois, a hora que ele foi abrir, se tratava de muitos dólares a caixa. Na verdade, era só a caixa que era a embalagem do chocolate, tinha muito dinheiro. Então, ele começou a entender que Deus estava mandando recurso. E aí nós entendemos que quando nós estamos num propósito de Deus, o recurso está dentro do propósito. Vai pegando aí, de repente o Senhor já está falando com você. De repente você está preocupado sobre estar num propósito de Deus. Eu quero te dizer que se você realmente está no propósito de Deus, o recurso está dentro do propósito, não se preocupe. E aí aconteceu, fizeram o evento, e aí ele tinha muita preocupação, porque era próximo do tangódromo, e já havia sido anunciado na televisão, aquela coisa toda, e aí eles começaram a orar, falaram, vamos orar, Deus até agora está nos dirigindo, Deus vai mandar as pessoas aqui. Eles não tinham como fazer a divulgação, né, na mesma proporção, e aí começaram a orar, e aí foi se aproximando do horário do evento, e pouquíssimas pessoas, e aí quando deu o horário deles começarem, que eles saíram do local onde eles estavam para ir para o palco, aquele local estava tomado de pessoas, mas não havia pessoas. E aí ele ficou sabendo que o evento da prefeitura, na proporção, ele disse, olha, deveria ter no máximo 2.000 pessoas no evento da prefeitura, e tinha pelo menos, segundo a estimativa dos bombeiros, 70.000 pessoas no nosso evento. Então ele tem vivido isso, ele tem ministrado isso. E aí nós começamos a ministrar as canções dele, e uma dessas canções nós queremos compartilhar aqui com vocês, porque tem a ver com isso. Tem a ver como manter os céus abertos. Os céus abertos, eles vão se abrir. Os céus fechados vão se abrir quando nós começarmos a praticar a justiça de Deus. Amém? Então, o altar a ser construído tem que ser construído por você. O fogo é a responsabilidade do Senhor. Se lembram do texto? O fogo arderá continuamente no altar e sobre ele não se apagará. Mas o texto também diz que a cada manhã o sacerdote tinha que pôr lenha, então reparar o altar. Então a obrigação, a responsabilidade, melhor dizendo, de reparar, de construir o altar é nossa. E o de mandar fogo é dele. Eu ia pedir para chamar a banda aqui, né? Ah, por favor. Eles já estão acostumados a tocar comigo. É bom Cadê porque o- vocês já vão se acostumando com a música. Se vocês quiserem tocá-la também, né?
depois. Aleluia. Deus, és bem-vindo a este lugar, e em nossos corações vem fazer tua vontade. Deus, te queremos conhecer, e com fogo abrasador vem e move-te outra vez. Espírito, aviva-nos, te desejamos, Deus. Espírito, aviva-nos, te desejamos, Deus. O Senhor é bem-vindo aqui. O Senhor é bem-vindo aqui. Espírito Santo, nós te damos liberdade nesta manhã. Mexa nas nossas estruturas. Tira-nos da nossa zona de conforto. Espírito Santo de Deus, nós queremos manter esses céus abertos em meio à apostasia. É a geração dos remidos que vão manter os céus abertos em meio à apostasia. Espírito, Te desejamos, Deus. Espírito, aviva-nos, te desejamos, Deus. o Senhor está ouvindo isso, Senhor? Aleluia. Antes de você sentar, vire para esse lindão, essa lindona, e fale isso para ele. É isso que Deus quer fazer com você. Aleluia. Pode sentar. Se vocês depois quiserem voltar aqui, fiquem na liberdade. O que eu estava falando mesmo? Aleluia. São em momentos como esse que a gente entende. Meu Deus. Quando o Senhor disse para as irmãs Marta e Maria, quando o Senhor se volta para Marta e diz: Martinha, minha filha, você está preocupada com muitas coisas. Você percebe que o Senhor não diz para ela que ela não deveria fazer o que ela estava fazendo. Ele não a repreendeu, dizendo: não faça isso. Ele apenas disse:
você está fazendo muitas coisas. Não é ruim, mas ainda é muitas coisas. Maria escolheu a boa parte. Olha, remidos. Eu não vou tirar a jaqueta, então olha, eu tô com a camisa, aleluia. Pronto, agora deixa eu deixar aqui, tô com frio. Glória a Deus. Enquanto nós estávamos buscando do Senhor o que compartilhar aqui com vocês, eu tenho a direção dessa manhã. Eu acho que não vai ser nem uma pregação propriamente dito, mas eu quero falar algumas coisas para vocês. Então, são algumas verdades sobre o tema, não poderia deixar de ser. Então, se for bom para você, você pega aí, se não deixa passar que o teu vizinho do lado vai pegar. Amém? Glória a Deus. Eu acredito que até aqui você já ouviu bastante coisa sobre a geração remidos. Alguém me ajude aqui, quem é bom nesse negócio? Só para deixar ele um pouquinho mais assim. Isso, por favor. Aí, tá bom, obrigado. Remidos. Ser remidos. Liberto. O que implica ser um povo, uma geração, uma nação remida, um povo eleito, implica em ser liberto do cativeiro, resgatado dos pecados e delitos, desobrigado do pagamento de uma dívida ou do cumprimento de uma obrigação, ou seja, a escravidão, perdoado, salvo, amado de tal maneira, através do sangue de Cristo. Envolve graça, envolve compaixão. Tudo isso está atrelado ao título que vocês escolheram para este ano: remidos. E nós precisamos entender isso, porque quando nós estamos falando ser remidos, nós estamos falando de um povo, uma propriedade específica, um povo eleito pelo Senhor. E nós entendemos que isso está atrelado, existe uma condição para esse povo, que foi o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus que nos remiu, nos resgatou. Eu não preciso dizer muito, porque eu acredito que até aqui vocês já ouviram bastante coisa sobre isso. Então eu quero falar um outro lado sobre a questão de ser remido. É a questão de nós darmos uma resposta para isso. Que resposta nós estamos dando sobre esse contexto remidos? De que forma nós estamos na sociedade, no ambiente em que nós estamos inseridos, como nós estamos respondendo? Quantos remidos aqui? Então, se você é um remido, você precisa dar uma resposta para o ambiente onde você está. Amém? Ok? Então eu quero falar algumas coisas sobre isso aqui. O texto que o Bima nos passou, 1 Coríntios, capítulo 7, verso 23, diz assim: por preço fostes comprado, não vos torneis escravos de homens. Então foi justamente através desse texto que o Senhor me levou, pelo menos foi o que eu entendi, de nós focarmos sobre essa resposta que nós temos que dar, para não nos tornarmos escravos novamente, uma vez que eu e você já fomos libertos, livres. E quando eu estou falando livre, não existe lugar mais livre do que estar algemado com o Senhor.
soa até como uma heresia, mas eu vou explicar isso para você. Quando nós entendemos que o lugar mais livre para vivermos é algemado com o Senhor, com Cristo, nós entendemos que a chave das algemas não fica com Ele, fica com você. Você vai embora a hora que você quer. Então, verdadeiramente, o lugar mais livre é algemado com Ele. Não existe lugar mais livre para o homem que não seja algemado com Ele. Lembre-se, a chave está no seu bolso. Amém? Vamos prosseguir aqui. Se você tem o hábito de anotar e quiser anotar, por favor, eu acho interessante, bom, que você depois veja e leia novamente, desde que isso alimente todos os dias da sua vida. Amém? Colossenses capítulo 1, verso 13 diz assim, estamos falando sobre esse resgate. Está dizendo que Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o seu reino, o reino do seu Filho amado. Então, uma vez que você já foi resgatado, eu quero mais uma vez enfatizar, nós precisamos dar uma resposta. A resposta do que Cristo fez na sua vida. Amém? E quando nós estamos falando sobre isso, sobre dar essa resposta, você precisa ter uma visão, você precisa ter um entendimento. Nós só entendemos aquilo que nós só desfrutamos aquilo que nós entendemos. Se você não entende, você não desfruta. Amém? Então você precisa entender para você desfrutar. E para você entender, você tem que ter esse entendimento dessa visão celestial, do que Deus fez com você. Essa questão do remidos, você precisa entender isso. Então você precisa ter esse entendimento dessa visão. Qual é o tamanho da sua visão celestial? Porque isso também vai ditar a resposta, o quanto de resposta você vai dar para o ambiente em que você está inserido. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, verso 19. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Quem achou, diga achei. Romanos 8, verso 19 diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Algumas versões diz a revelação. E eu gosto dessa expressão da manifestação. A ardente expectativa da criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Então existe uma expectativa. E olha que ela não é apenas, além de uma expectativa, é uma expectativa e é ardente da criação pela sua manifestação, pela resposta que nós, filhos, povo do Senhor, remidos, que fomos já resgatados dos nossos pecados e delitos, que fomos enxertados na árvore da vida, nos tornamos filhos, nos tornamos povo dele. Esse texto está falando especificamente desse povo. É desse povo que Romanos capítulo 8, verso 19 está se referindo. Que existe uma expectativa ardente pela sua resposta, pela manifestação do que Cristo fez através da sua vida. A resposta que você precisa dar. Vamos seguir. Quando nós estamos falando então sobre essa resposta, sobre essa visão celestial, se você não tem essa visão, se você não entende o que Cristo fez por você, logo você não tem a dimensão dessa visão. E quando você entende e tem essa visão, você precisa dar essa resposta. Você precisa dar essa resposta porque é uma paixão. Existe paixão e não existe. Quando nós olhamos para João 3,16, a palavra fala ali, nós amamos citar essa expressão, esse texto, que
Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas se você perceber, quando ele fala que amou de tal maneira, é um amor que não é um amor que vai além do nosso entendimento, vai além da nossa capacidade de entender esse amor. Por isso que a Bíblia deixa registrado que foi um amor de tal maneira. Eu costumo dizer lá na nossa igreja, quando nós citamos isso, e eu falo muito sobre isso, Reginaldo, Flaviano e Cris estão aqui, eles sabem, eu tenho sido até repetitivo nisso, quando eu cito esse texto, que esse amor de tal maneira, eu costumo dizer que foi uma paixão violenta. Foi uma paixão violenta. E não existe paixão, amor, sem expressão. O que o Senhor nos mostra em João 3,16 foi um amor tão violento, que foi um amor que ele expressou o quanto Ele nos amou. E olha que tinha gente ruim pra caramba, hein? Então foi uma tremenda expressão. Então não existe amor sem expressão, não existe alegria sem expressão, não existe convicção sem expressão. Então, se você tem essa visão celestial, se você entende que você é um povo remido, você tem que ter essa paixão, porque foi através de paixão que se deu o fato de você se tornar um povo remido. Aleluia. Foi a paixão do céu, a manifestação, a expressão do céu. Aleluia, meu Deus, que demonstrou um amor de tal maneira que tornou você um povo remido. Então, quando nós olhamos para Romanos capítulo 8, verso 19, e o texto está falando que existe uma ardente expectativa da criação sobre a manifestação. Nós precisamos entender o que Cristo fez por mim e por você. Nós precisamos entender isso. Então nós precisamos ter essa visão celestial, porque eu não acredito num casal que se amam e não se beijam. Eu não acredito num casal que não troca palavras de carícia. Eu não acredito num casal que não trocam carinhos. Eu não acredito num casal que não troca, aleluia. Amor tem que ter expressão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aleluia. Nós estamos num acampamento jovem, pessoal. Oh, glória. Deus te fez santo e você está cheio de saúde. Amém? Mas é só quando casar. Glória a Deus, aleluia. Oh, meu Pai. Então vira para esse lindão, essa lindona, e fala para ele: tem que haver expressão. Glória a Deus. Paixão pela visão significa que aquilo que eu creio é muito maior do que aquilo que eu estou vendo. Oh, meu Deus. Essa paixão, você precisa amar esse amor de tal maneira. Ah, meu Senhor. Você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar no que Cristo fez por você. Aquilo que você vê, aquilo que você crê é muito maior. Aquilo que você crê é muito maior do que aquilo que você está vendo. Você precisa acreditar nisso. Isso está atrelado sobre a visão celestial. A paixão pela visão de um povo remido. Quando você vive essa paixão, ela vai inclinar você para o propósito de Deus. Você só vive o propósito de Deus quando você entende a visão celestial. Enquanto você estiver batendo cabeça aí,
e não entender a visão celestial de um povo remido, você não vive o propósito de Deus. Quando estou falando sobre expressão, há um texto aqui, e eu quero citar ele. Atos capítulo 26, se você quiser abrir, verso 19, Atos 26, verso 19, volta um pouquinho aí a sua Bíblia, algumas páginas para trás. O texto aqui está citando um momento da vida de Paulo. E eu quero citar esse versículo, verso 19, que diz assim, capítulo 26, verso 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Agora deixa eu pôr aqui o cenário, por que que ele diz isso? Se voltarmos aqui o capítulo anterior, o capítulo 25, nós vamos entender que o rei Agripa mais Berenice vieram passar uns dias, tirar férias, e vieram uns dias na casa de Festo. Vieram passar uns dias na casa de Festo. E aí Festo começa a contar para o rei Agripa que existe um prisioneiro, e ele é doido, ele é maluco, igual o Vitão assim. E esse cara ele acredita que um certo defunto de nome Jesus ressuscitou, e ele está pregando isso, e aonde ele vai, ele está pregando isso, que ele ressuscitou, e como se não bastasse isso, as pessoas estão acreditando no que ele está pregando. E a coisa mais extraordinária é que nós estamos arrumando um meio de mantê-lo preso, porque nós não achamos nada que o possa o condenar, e ele não quer ser solto, ele quer permanecer preso. E aí quando o rei Agripa chega para Paulo, já entra nesse verso 19 do capítulo 26, ele diz para o rei: pelo que, ó rei Agripa, eu não serei desobediente à visão celestial. Então Paulo entendia a visão celestial. Paulo entendia que o que Cristo fez por ele. Paulo passou a entender que aquilo que era lucro passou a ser perda para ele, e o que era perda passou a ser lucro, ao ponto dele virar para o rei Agripa e dizer: não, eu não quero ser solto, eu quero permanecer preso, porque existe algo em Roma, e eu preciso ir para Roma, e eu só consigo ir para Roma preso. Então ele abre mão da oportunidade que ele tem, de ficar solto, livre, para permanecer firme na visão celestial. Olha a resposta que Paulo dá para aquilo que Deus faz na vida dele. E isso já envolve não apenas a resposta, mas o que Deus tem para ele como chamado. E ele dá essa resposta: pelo que, ó rei Agripa, eu não serei desobediente à visão celestial. Então percebe que a resposta que nós vamos muitas vezes dar para o ambiente em que nós estamos inseridos vai muitas vezes ser uma loucura como essa. Eu quero soltar. Não, eu não quero. Eu não quero. Eu não vou ser desobediente à visão celestial. Quem está entendendo isso? Não me deixe sozinho aqui. Vamos seguir. Então isso são expressões com convicção. Eu já preguei esse texto na nossa igreja, e eu citei algo lá que eu quero falar aqui para vocês. As torcidas dos times, como eu invejo eles. É uma paixão, é uma coroa corruptível, mas como são violentos na sua expressão. O time pode estar perdendo, e eles estão lá aplaudindo o time.
E o que é mais impressionante, eles pagam, viajam, vão longe assistir os times, às vezes fora do seu estado, às vezes até fora da própria nação, mas para expressar a sua paixão pelo time. E não importa se o time está bem na tabela, na classificação, o time pode estar lá para ser rebaixado, eles estão aplaudindo o time. Olha a expressão, é um amor, é uma coroa corruptível, mas aí eles estão lá com as bandeiras, cita o nome do pessoal do time, do técnico, do bandeirinha, do massagista e vai embora. É disso que eu estou falando. Nós darmos essa resposta, porque nós entendemos o que Cristo fez por mim e por você. Então nós temos que dar essa resposta. Um povo remido precisa entender e responder. Essa resposta que nós vamos dar é sobre, ai meu Pai, é sobre a transformação do que Deus fez em você. É disso que eu estou falando. Amém? É sobre essa transformação. Aleluia, glória a Deus. Uma outra referência sobre uma expressão, Marcos capítulo 14, verso 9. Ali, esse texto fala quando Jesus foi ungido em Betânia. Eles estão na casa de Simão, o leproso. E ali, o texto está falando que ele se senta, Jesus chega na casa, eles sentam à mesa. E aí, de repente, chega uma mulher e ela se lança por debaixo da mesa e começa a adorar ao Senhor Jesus. Se lança aos pés e quebra o seu vaso de alabastro e começa a adorar ao Senhor. E aí alguém que está na mesa se levanta e acha aquilo um desperdício, porque aquele óleo era caríssimo e poderia ser vendido. Ele até cita isso. Se você depois ler, você vai ver isso. Ele cita, mas que esse óleo poderia ser vendido por muitos denários, e isso é um desperdício. E aí Jesus dá uma lição no povo. No verso 9, Jesus diz assim: aonde for pregado o evangelho, conte o que essa mulher fez. Aonde será pregado o evangelho, conte o que essa mulher fez. Interessante que o que nos chama a atenção é que Jesus não disse aonde for pregado o evangelho, conte os milagres, os prodígios. Ele está dizendo, conte o que essa mulher fez. Olha a expressão da paixão, Vitor, dessa mulher. Olha a convicção dessa mulher. E eu digo que a beleza desse texto de Marcos capítulo 14, verso 9, especificamente no verso 9, a beleza da história desse texto não estava na formalidade de quem se sentou à mesa, mas sim na simplicidade da extravagância de quem se lançou por debaixo da mesa para adorá-lo. Oh meu Deus. Conte também o que essa mulher fez. Existe uma expectativa ardente da criação sobre a sua manifestação. Manifestações como essa. Vou te soltar. Não, eu não quero. Eu quero ir para Roma. E porque ele permaneceu firme na visão celestial, Deus fez um reboliço em Roma, através da vida de Paulo. Por causa da extravagância, da manifestação da adoração dessa mulher, da resposta que essa mulher deu, a Bíblia deixa registrado o Senhor dizendo: aonde for pregado o evangelho, conte o que essa mulher fez. Respostas como essas vão manter os céus fechados, abertos. São respostas, são manifestações como essa que eu estou me referindo, de um povo remido que vai manter os céus abertos em meio à apostasia. É disso que nós estamos falando. E eu estou animado. Eu estou muito animado, amigão, sobre esse tempo que nós estamos vivendo. É um tempo, a economia do país está feia para Juju. Meu pai, o negócio está duro, está difícil.
Mas se você olhar todos os avivamentos, estude. Eu sei que o pastor Nilson, falei certo o nome, né? Ele é um homem muito, que gosta de se aprofundar nos estudos. O Vitor já me disse isso. Pergunte para o pastor Nilson. A maioria dos avivamentos que aconteceram, se não para dizer todos, aconteceram em épocas de crise. Deus sempre levantou alguém com expressões. Deus sempre levantou alguém que entendia de visão celestial. Deus sempre levantou alguém que abraçou a ideia do amor, amei de tal maneira. Entendeu a questão de ser remido e deu uma resposta para o ambiente em que estava inserido. E por causa disso o avivamento, aleluia! Vira para esse lindão, essa lindona e fala assim: nós precisamos dar uma resposta. Nós somos remidos. Aleluia. Então eu quero compartilhar algumas coisas sobre isso. Não como regras. Eu não quero ditar regras aqui para você, porque onde há regras não há amor. Não. Onde há regras, não há amor. Porque abandonar o que é proibido, qualquer um pode fazer. Agora, abandonar até o que é permitido por causa de uma visão celestial, isso é o que vai fazer a diferença no cristianismo. É exatamente isso que eu estou falando. Homens que não apenas abandonaram o que era proibido no seu tempo, mas abandonaram até o que era permitido por causa de uma visão. Eu vou te soltar. Não, eu não quero. Está entendendo o que eu estou falando? Meu Deus, isso é o que faz a diferença no cristianismo, amém? Por quê? Quando o Senhor diz: vinde a mim, não custa nada. Até citamos isso, né? No acampamento Talmidim. Mas quando ele vinde após mim, vai te custar tudo. Salvação não te custa nada, mas reino vai te custar tudo. E aí, quando estou dizendo tudo, é tudo. Salvação não custa nada, mas reino vai te custar tudo. Aleluia. Oh, meu Pai, bendito seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Aleluia. E quando nós vivemos essa visão celestial, porque entendemos o que é ser remidos, damos essa resposta sobre essa transformação do que Deus fez na nossa vida, nós entramos em uma dimensão onde ninguém pode tirar as suas convicções. Ninguém pode tirar as suas convicções. Ninguém e nenhuma situação, nenhum cenário. Você não pode ser movido pelos cenários da vida. Você tem que ser movido por aquilo que você acredita. É por isso que eu estou dizendo que aquilo que você acredita tem que ser muito maior do que aquilo que você está vendo. Porque o reino de Deus não é feito de oportunidades, ele é feito de decisões. Quantas vezes você já, assim como eu, quantas vezes já disse isso? O mundo é feito de oportunidades. Quem já disse isso? Levanta a mão bem alto. Eu sou o primeiro. Deixa eu até subir aqui. Quem já disse que o mundo é feito de oportunidades? Levanta a mão. Eu quero dizer para você que para o povo remido, o mundo não é feito de oportunidades, ele é feito de decisões. E porque você tomou decisões, porque Cristo tornou você um povo remido, é que nós abrimos mão de muitas oportunidades. Porque Cristo
me libertou, porque eu estou entendendo a visão espiritual, é que eu abro mão de muitas oportunidades. Eu tomei a decisão de seguir a Cristo. Eu abro mão de muitas oportunidades. As oportunidades me afastam de Deus, as decisões me aproximam de Deus. Todas as vezes que escorregamos porque aproveitamos a oportunidade. Todas as vezes que nós nos aproximamos do Senhor, nos aproximamos porque tomamos a decisões me aproximam do céu. Oportunidades me afastam. Mas você tem a oportunidade de ser solto. Não, eu não quero. Aleluia, diga aleluia. Glória a Deus. Oh meu Pai, bendito seja o teu nome. E aí quando nós focamos nessa decisão, estamos focados na eternidade, você fez uma escolha, assim como eu, nós escolhemos a eternidade, amém? Nós escolhemos, nós temos um destino em Deus. Porque nós tomamos essa decisão e começamos a viver esse ambiente, dessa manifestação, porque somos um povo remido. Não se trata mais de quanto você tem de Deus, mas de quanto Deus terá de você. Deixa eu contar uma história aqui para vocês. Já ouvi isso de um pastor, de um padre, mas tem tanta verdade nisso e tem a ver, eu quero compartilhar isso com você. Você já viu como em nosso meio cresce um tipo de gente que nós poderíamos classificar como mais ou menos? Você pergunta para o rapaz, e aí, como é que vai as coisas? Como é que vai a vida? Ah, mais ou menos. Aí pergunta para a moça, e aí, bonitona, como é que tá? Ah, mais ou menos. E o namorar? Mais ou menos. E o trabalhar? Mais ou menos. Você percebe que o mais ou menos, ele vai se multiplicando. As pessoas vão multiplicando o mais ou menos. E não são poucas vezes na vida que a gente se pega na condição de mais ou menos. A gente faz mais ou menos um curso, a gente faz mais ou menos uma faculdade, a gente mais ou menos assume uma responsabilidade, e a gente só percebe como isso é terrível quando você precisa de alguma coisa séria, competente. Você precisa, por exemplo, ficou doente, vai no médico, aí o médico foi amado mais ou menos dentro de casa, ele aprendeu tudo mais ou menos, estudou mais ou menos, fez a faculdade mais ou menos, tirou o seu, como chama? CRE, mais ou menos, aí foi trabalhar, aí você chega lá para ser atendido por ele, ele vai te ajudar? Aí você precisa de repente de um advogado, aí o advogado também foi amado mais ou menos dentro de casa, ele aprendeu a fazer tudo mais ou menos, amou mais ou menos, foi um irmão mais ou menos, estudou mais ou menos, abriu seu escritório de advocacia mais ou menos, aí às vezes você chega lá, você paga para ele, e às vezes paga caro, e ele te ajuda. Percebe como é ruim você ser mais ou menos no ambiente em que nós estamos inseridos, falando das coisas normais da vida? Agora imagina você ser mais ou menos se tratando de um povo remido. Ah, eu sou mais ou menos remido. Ah, eu dou mais ou menos uma resposta. Ah, eu vou mais ou menos como é o nome? IBC? IBC? Eu vou mais ou menos na IBC. Eu faço mais ou menos parte da IBC. Qual é o dia do culto de vocês? Sábado? Eu vou mais ou menos no culto da IBC de sábado. Eu mais ou menos ajudo o Vitão, o Tiago, o Bima, são as pessoas que eu mais conheço. A Carlinha. Eu mais ou menos. Então ser mais ou menos não é um bom negócio na vida
do nosso cotidiano, e falando ser mais ou menos na vida espiritual, aí, meu filho, aí a coisa descamba de vez. E aí, ser mais ou menos, é quando você quase é ou quase fez. Então você quase se tornou um povo remido. Então você quase foi membro da IBC, participou da IBC. Você quase namorou, você quase casou. Você quase manifestou a transformação do que Cristo fez em você, porque você mais ou menos acreditou. Então não é um bom negócio. O negócio é ser violento. O negócio é você ser de tal maneira, é dar essa resposta, porque existe uma expectativa ardente, aleluia. Está entendendo? Existe algo que está registrado em Romanos capítulo 8, verso 19, que é uma expectativa e é ardente da criação sobre a sua manifestação do que Cristo fez em você, povo remido. É sobre isso. Isso não diz respeito apenas de nós estarmos participando aqui dos cultos, do acampamento, porque a resposta não está apenas nisso aqui. A resposta está no ambiente onde você está inserido. É disso. É essa a resposta que nós precisamos dar. O que Cristo fez com você? Nós somos remidos? Sim, aleluia. Então responda o que Cristo fez através de você. Amém? É isso que vai mudar os nossos dias. É isso que vai mudar. Ontem lá no congresso, eu até citei isso. Eu temo que o último estágio da igreja, estamos caminhando para o fim, e eu temo que o último estágio da igreja será uma igreja de portas fechadas, porque estamos tão focados sobre essa coisa de trazermos pessoas que arrastam o povo. Cuidado com essa coisa de trazer pessoas que arrastam o povo, porque teve alguém no céu que arrastou 1/3 dos anjos. Então não é um bom negócio, cuidado. E aí o que acontece? Aí só entra quem paga. Então nós corremos um sério risco da igreja, o último estágio da igreja, ser uma igreja de portas fechadas. Eu vim para buscar ao rei. Cadê o ticket? Não pode entrar, querido, tem que pagar, tem que pagar. E aí, essa igreja, esse tipo de igreja está tirando os profetas do altar, os pastores do altar, os evangelistas do altar, para trazer o artista, porque o artista arrasta o povo, e esse negócio de arrastar o povo não é um bom negócio. E aí estamos focados nisso, e aí deixamos sobre as práticas daquilo que o Senhor deixou para nós fazermos, pregar o evangelho, dar essa resposta. Você foi remido. Por favor, responda a esse amor violento. Responda a essa. Você precisa ter convicção do que Deus fez em você e está fazendo através de você, porque é um processo. O que Deus vai fazer na nossa geração, vai fazer através de você, da resposta que você vai dar. Respostas como essa. Não se trata mais, aí não vai se tratar mais de quanto você tem de Deus, mas de quanto Ele terá de você. E são respostas como essa. Mas esse vaso pode ser vendido por muito dinheiro, mas você pode ser solto. Conte o que Cristo fez. Conte. Essa paixão violenta precisa ter expressão.
precisa ter convicção do que Deus está fazendo através da sua vida. Amém? Ai, aleluia. Vira aí para esse lindão e fala assim: cara, o negócio é violento. Aleluia. Glória a Deus. Prioridades. Você entende o quanto uma pessoa está respondendo sobre essa convicção, sobre essa visão celestial, sobre o quanto ele entendeu que ele é remido sobre as suas prioridades. Olhe para uma pessoa e veja onde ele está investindo o seu tempo. Olhe para uma pessoa e veja onde ele está investindo o seu dinheiro. Olhe para uma pessoa e veja onde ele está derramando as suas lágrimas. E você vai entender aonde está a prioridade dele. Eu acredito nisso, querido. Sabe por quê? Homens, os mártires que passaram na nossa frente, pagaram um alto preço para manter vivo o que Cristo fez. Eles pagaram com as suas vidas, pagaram um alto preço de abrir mão das oportunidades por conta das decisões que tomaram. É por isso que hoje a Igreja Batista o Poder do Calvário, falei certo? Ela está viva e põe viva nisso, aleluia. É por isso que vocês têm as frentes de trabalho que vocês têm. Se não tem, agora vai ter, aleluia, glória a Deus. É por isso que nós nos importamos com os perdidos, é por isso que nós nos importamos com as prostitutas, é por isso que nós nos importamos com os viciados. Nós estamos dando essa resposta, porque já passou muita gente na nossa frente para manter vivo esse caminho estreito. Não existe outra forma de nós mantermos vivo isso, se não darmos uma resposta, porque somos um povo remido. Aleluia! Então se for para chegarmos aqui e não darmos essa resposta, nós vamos jogar ano 2016, nós vamos jogar fora. E eu tenho dito isso também lá na nossa igreja, que a ideia de Deus nunca foi levantar uma nova geração. Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A ideia do Senhor sempre foi a próxima geração e nunca a nova. E todas as vezes que Deus teve que levantar uma nova geração, foi porque a geração vigente não passou o bastão para a geração seguinte. Sabe aquela corrida de bastão, de obstáculo, que vem um cara correndo, segurando o obstáculo, o palitinho lá, sei lá como é que chama aquele negócio. O bastão, oh meu Deus, o bastão. Aleluia, aleluia. Ele está correndo, aí o próximo camarada, ele tem que correr, alcançar aquele que está correndo com o bastão, e aí ele faz assim, não, assim. Aí o cara pega o bastão, ele diminui, e aí a próxima geração vai continuar. Essa é e sempre foi a ideia de Deus. Então, quando nós olhamos para a história e olhamos que Deus teve que levantar uma nova, foi porque a geração vigente não passou o bastão para a geração seguinte. Ou seja, não deu a resposta que deveria para a geração atual. Não entendeu o que é ser remido. Não entendeu essa expressão de tal maneira. Não entendeu. Aí Deus teve que esperar passar aquela geração pecaminosa, que não vivia uma vida de renúncia, não vivia uma vida de expressão, não abria, na verdade aproveitava as oportunidades e não viveu as decisões. Aí o Senhor teve que esperar aquela geração passar para levantar uma nova geração. E eu pego pesado com os nossos filhos, mas põe pesado nisso, não é, meu amor? Pegamos muito pesado. Gianluca que o diga. Lorena ainda é novinha, mas já está levando umas, aleluia. E nós pegamos pesado com ele.
Meu filho, se você não entender isso aqui, o que é o Evangelho, você pode até se dar bem na vida, mas do que adianta eu ser muito bem sucedido e perder a minha alma? Do que adianta você aproveitar as oportunidades e você nunca viver a decisão? Eu pego muito pesado com ele, talvez até mais do que deveria, porque ainda está começando, mas ele tem que entender, ele precisa entender. Eu preciso ser um espelho na vida dele, ele precisa entender as oportunidades que eu abri mão, porque escolhi viver a eternidade. Ele precisa, porque amanhã ele nunca vai virar para mim e falar: pai, por que você nunca me falou disso? O Senhor tinha tudo para me orientar e o Senhor nunca falou isso para mim. O Senhor não me pôs nesse caminho. O Senhor não passou. Eu nunca vi você dar uma expressão sobre o que Deus fez da transformação na sua vida. Para dizer a verdade, pai, eu nunca vi uma transformação na sua vida. Não se trata mais de quanto você tem dele. Não se trata mais de quanto você tem de Deus, mas de quanto Ele vai ter de você. É por isso que abrimos mão de muitas oportunidades. Eu sou remido, nós somos. Então existe uma expectativa ardente, aguardando você, remido, aguardando a sua manifestação, a sua resposta da transformação do que Deus fez em você. Então seja violento, seja muito violento, incomode mesmo os seus líderes. Nós queremos mais, nós queremos dar essa resposta, está pegando fogo. É disso que eu estou falando. E aonde você estiver, responda. A pregação do Evangelho é loucura. Não se preocupe. Faça o seu papel. Um dia, alguém vai bater na sua porta. Cara, você sempre esteve certo. Meu amigo, você sempre esteve certo e eu nunca quis acreditar. Ou, cara, me socorre. Eu estou afundando. Eu preciso viver o que você vive. Eu preciso tomar as decisões certas que você tomou. Eu preciso abrir mão das oportunidades, elas estão me afundando. Mostre o caminho para ele. Você já sabe o caminho. Por favor, ajude a manter esses céus abertos em meio à apostasia. Sempre foi loucura. O livro de Daniel conta uma história, uma outra história de uma expressão. Eu estou gostando dessa coisa de expressão. Aleluia! O rei decide porque Daniel não se dobrava. Ele, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles não se dobravam. A estátua que o rei fez. E aí os denunciaram. E aí o rei decide lançá-los na fornalha de fogo ardente. E aí o rei chega para eles e diz assim: se vocês não se dobrarem a essa estátua, a esse meu governo, se vocês não se dobrarem, se vocês não virem conosco, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. Fique sabendo, ó rei, olha que convicção, meu Deus. Fique sabendo, ó rei, que se o Senhor não nos livrar, isso é com Ele. Mas diante desse governo, diante dessa estátua, nós não nos dobraremos.
Adiantou? Foram lançados. Mas eu quero dizer que, meu Deus, para cada decisão certa que você tomar, porque você é remido, sempre haverá um quarto homem da fornalha para ficar do seu lado. Meu Pai! Sempre haverá um quarto homem para cada decisão que você tomar. Isso é doideira, isso é chapação, isso é o que o rei Agripa e Festo estava tentando falar para Paulo. Paulo era um homem entendido, de muitas convicções, um homem estudado, e eles não entendiam como que um homem culto, entendido de leis, tomou a decisão de permanecer preso, algemado. Nós queremos soltar, não, eu não quero. Eu vou para Roma. Eu serei resposta para Roma. Meu Deus. Nós somos a resposta dessa ardente expectativa. É você que é a resposta do que Deus tem para fazer. Por favor, eu gosto de... Nós estamos num acampamento. Vira para esse lindão, mas com convicção, com muita veemência. Você é a resposta, cara. É você a resposta. Você conhece a história. Aí o rei não dorme. O cara ficou preocupado. Não dormia. Havia uma inquietação. E aí pela manhã, ele corre na cova, na fornalha. Eu não sei o que essa cova está fazendo aqui, é outra história, aleluia. Calma aí, é outro texto também, de uma grande decisão. E aí o rei chega ali para os seus homens, e ainda pede para que se aumente, não é isso? O texto pede, ele pede para que se aumente a fornalha. E eles ainda aumentaram ainda mais. O cara queria mesmo fritar os caras. Não tem conversa. Não vai vir com a gente. Vai morrer. Eu estou parafraseando. Você conhece o texto. E aí na manhã seguinte o rei acorda e vai lá ver. E aí ele pergunta. E aí, como é que estão as coisas ainda? E aí quando eles olham para a fornalha, indagado pela situação, ele fala para os seus homens ali: não julgamos nós 3 homens, eu porém vejo 4. Porque eles se decidiram dar uma manifestação, porque eles entenderam o que é ser um povo remido, porque eles entenderam que tinham que dar uma resposta a essa ardente expectativa, porque eles responderam com uma convicção. Ninguém mais adora outro Deus que não seja o Deus de Daniel. Entende o que eu estou dizendo? Nós precisamos dar essa resposta. Você precisa ser apaixonado por essa visão. Você precisa ser apaixonado por essa convicção de que porque Deus tornou você um povo remido. Espírito, aviva-nos. Meu Deus, te desejamos. Com essas coisas, meu Pai. Espírito Santo, me perdoa onde eu não estou dando essas respostas, onde eu estou inserido. Meu Pai, é muito violento isso. Nós estamos falando de eternidade. Eu estou falando de convicção. Você escolheu
trilhar nesse caminho da eternidade. E porque você escolheu, nós estamos dando resposta. Ai, ai, ai. Aviva-nos. Que se abram os céus. Move-te, Senhor. Vem aqui o teu reino. Ó grande Deus.